Bom, passado o feriado de 7 de setembro, a Comissão Mista de Orçamento agora vai discutir o arcabouço fiscal. Além disso, a Comissão de Assuntos Econômicos agendou para amanhã mais uma audiência pública para debater a reforma tributária, dessa vez com a participação do governador de Goiás e ex-senador Ronaldo Caiado. Sobre esses assuntos, economia, a gente conversa com o Jason Vieira aqui nos estúdios mais uma vez. Jason, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom, passado, então, esse período de recesso, vamos dizer assim, por causa do feriado, agora os parlamentares precisam se debruçar sobre os temas econômicos, pensar na reforma tributária e também no orçamento para o ano que vem. O que é primordial nesta volta dos debates, Jason? A reforma tributária é um dos debates mais primordiais nesse momento, dado o contexto que nós estamos passando pela necessidade de arrecadação do governo. O governo agora, por conta exatamente do arcabouço fiscal, que tem premissas muito otimistas, como, por exemplo, zeragem do déficit no próximo ano e um superávit de 0,5% no ano seguinte, obviamente precisa de uma arrecadação que cumpra exatamente com este objetivo. Mas o problema é um pouco mais grave. Não deve conseguir através da reforma tributária. E, por conta da reforma tributária, fica difícil o governo, por exemplo, elevar impostos. Então, a situação, as duas coisas acabam se unindo. Obviamente, a discussão em relação ao arcabouço ela é importantíssima e ela deve ser unida também à reforma administrativa, que Lira deve começar a pautar também nos próximos dias. Agora, Jason, ontem foi divulgado o Boletim Focus da semana. Nós tivemos uma correção da inflação muito sensível, praticamente continuou no mesmo patamar. Com base nisso, eu já quero antecipar com você as expectativas para a divulgação pelo IBGE do IPCA da inflação agora para agosto. O que vocês estão esperando, precificando? Minha projeção agora é de 0,28% para o mês. Existem algumas pressões que alimentaram o índice nos últimos dias, principalmente que nós observamos IPCA 15 e algumas inflações semanais. E nesse sentido, obviamente, o governo tem que ficar um pouco mais cauteloso em relação à questão da política monetária, porque nós temos, por exemplo, a possibilidade de elevação do preço dos combustíveis nas próximas semanas por conta da defasagem e do corte de produção por conta da Rússia e também da Arábia Saudita, fazendo uma pressão no petróleo e daí, obviamente, uma pressão nos combustíveis aqui no Brasil. Por enquanto, esta elevação de preços, ela estava dentro da conta com alguns pontos importantes, inclusive com a elevação mais recente dos combustíveis, mas significa que aquele alívio deflacionário que nós vimos nos meses anteriores já começa a se perder. E isso pode ter algum tipo de interferência nas próximas reuniões do cupom, Jason? Deve ter alguma interferência no sentido de manter o nível dos cortes, ou seja, manter na faixa de 50 basis points ou 0,5%. Não avançar além disso. O mercado usualmente começa a demandar mais cortes por parte do Banco Central depois de uma decisão, ou seja, quando decidiu meio, o mercado já começou a precificar 75%. Mas agora o mercado volta a precificar meio, porque existe também a questão fiscal no meio do caminho. A questão fiscal é premente para que os juros possam ser cortados de maneira mais coerente e como isso no curto prazo ainda não acontece, a percepção dos investidores é de que o ciclo deve ser pausado em pelo menos ali março do próximo ano, mas até lá isso deva se manter num ritmo de pelo menos 50 basis points somente, não aumentar esse ritmo. Agora, Jason, falando ainda dessas questões que envolvem orçamento público, hoje o Estadão deu destaque para uma movimentação dentro do Ministério do Planejamento e Gestão para que haja até o final do ano o pagamento de todas as despesas do Brasil como organismos internacionais, para colocar fim naquele calote anual nesse sentido. Me parece que 2 bilhões já foram pagos, agora restam mais 2 bilhões e o desafio agora é definir quais serão os valores mensais para que isso seja quitado até o final do ano. Com isso, o governo espera poder retomar o direito de voto em alguns desses organismos e melhorar a imagem do Brasil fora aqui do país. Isso tem repercussão no mercado financeiro, imagino, né? A repercussão não é grande porque, primeiro, o primeiro movimento, obviamente, de pagar as contas, ele não é de um volume tão alto ao ponto de se gerar um problema fiscal. Em relação à questão internacional, nós já vemos o que Lula tem feito. Ele tem feito uma série de viagens, uma série de encontros para se colocar como uma liderança internacional. Ou seja, isso parte também, ainda que haja um benefício ao país, parte para um benefício pessoal da imagem do presidente Lula, que talvez busque um Nobel, coisa parecida no meio do caminho. E com isso, obviamente, pagamento dos órgãos internacionais para que haja uma interlocução mais aberta, especialmente em relação à questão de voto, comece a ficar mais importante de agora em diante. Nós vimos agora, talvez o presidente Lula seja o presidente que mais viajou em primeiro mandato e se continuar nesse ritmo, provavelmente vai ser um dos presidentes brasileiros que mais viajou na história.
Ô Jason, para a gente fechar, nessa semana a Folha fez uma entrevista com o professor Pastore e ele dá uma declaração que acende um alerta, dizendo que o crescimento do Brasil nesse período, até o PIB chegou a surpreender na última divulgação, é um crescimento irreal, muito calcado ao próprio governo, apesar do agronegócio ter se destacado, e que isso não deve se sustentar. Você concorda com essa avaliação? Também temos uma avaliação um pouco mais pragmática em relação a esses últimos números que estão sendo divulgados, tanto no Focus quanto em algumas casas, que colocam o PIB brasileiro ali próximo de 3%, acima de 3%. Provavelmente isso não vai acontecer. Primeiro que há um impulso muito importante do agro no Brasil. Mas quando nós observamos o último PIB, os gastos do governo fizeram diferença sim. Só que os gastos do governo têm limite neste momento. Nós temos, como já citamos, estamos conversando esse tempo todo sobre isso, o arcabouço fiscal, todos os problemas que o governo tem passado, a necessidade de arrecadação, e tudo isso não há dentro desse escopo algo que estimule o crescimento dentro do Brasil. Por quê? Nós vimos o governo anteriormente buscando através da construção civil, ou seja, dependemos demais da construção civil para o crescimento do Brasil, depois de uma aposta nos campeões nacionais. E depois dessa aposta nos campeonatos nacionais, nós vimos o que deu, mensalão, esse tipo de coisa. A partir daí, o Brasil está órfão de se buscar um setor além do agro para se conseguir estimular. E o agro em si, ele não depende de estímulos, ele já tem os estímulos necessários. O que o agro depende é de um cenário internacional um pouco mais calmo para que as commodities continuem a ser vendidas. Recebemos mais uma vez aqui nos estúdios o economista Jason Vieira. Bom dia de trabalho para você. Até a próxima. Até a próxima. E agora eu quero convidar o nosso comentarista do dia, Cláudio Dantas, para a gente falar um pouquinho dessas movimentações no Congresso com pautas econômicas nesta terça-feira. Dantas, bem-vindo mais uma vez. Bom dia a você. Nós destacamos aqui com Jason na abertura da entrevista essas movimentações, tanto na Câmara como também no Senado, para o avanço do arcabouço fiscal no caso dos deputados e da reforma tributária no caso dos senadores. Quais são as expectativas por aí em relação à tramitação a essas discussões? Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje, inclusive, teremos um debate, uma audiência pública sobre a questão do arcabouço, porque ele é fundamental na formatação do orçamento, né, na LDO, na LOA. Então, todo esse debate ele está integrado e é importantíssimo que se entenda efetivamente por parte do governo, e aí nós teremos representantes do Ministério da Fazenda, inclusive do Planejamento, para que efetivamente se entenda se é possível chegar ao déficit zero, como o ministro Fernando Haddad andou prometendo, né? Isso considerando que o próprio presidente Lula vetou ali na lei do arcabouço fiscal, vetou o artigo que garantia a inclusão de todas as despesas nesse cálculo final, o que, em tese, deixou um pouquinho mais frágil esse controle. Então, esse debate de hoje vai ser muito importante para justamente pressionar o governo a cumprir aquilo que está prometido. Ô Dantas, em relação à reforma tributária, qual que é a sensação em Brasília? Será que o Senado, concluindo a análise e a matéria voltando para a Câmara, que possivelmente teremos alterações, a Câmara conclui esse ano ou não? Bom, aí é a pergunta, né? A Câmara, a gente ainda não tem aí uma posição final do Arthur Lira, porque esse texto a gente não sabe como sairá do Senado. O fato é que no Senado o Rodrigo Pacheco já prometeu que esse texto da reforma tributária será votado até o final de outubro, né? Então, assim, a gente terá aí mais um mês e meio para que isso seja votado na Câmara, é tempo suficiente, né? Mas, efetivamente, o que interessa é saber o que será modificado. Há muita pressão dos setores do varejo, setores de tecnologia, pessoal dos serviços, né? Efetivamente, porque esse texto aprovado na Câmara, ele aumenta a carga tributária justamente desses setores. Então, há muita queixa, muita reclamação, muita pressão em relação aqui aos trabalhos no Senado para que esses setores possam ter algum tipo de compensação, que sejam aliviados, né? Mas a reforma tributária, ela vem justamente para tentar criar aí algum tipo de equilíbrio, considerando a própria carga tributária da indústria, né? O problema é que a gente precisa analisar o que se espera com essa reforma,
Por quê? Porque hoje os serviços eles representam 70% do PIB, né? Então você não pode onerar simplesmente de uma hora para outra um setor que sustenta o crescimento do país. E, no fim, a gente precisa também que o próprio governo observe, aí sim, mais uma vez, o cumprimento das metas fiscais, a redução da máquina pública. É um contexto, um debate bem mais amplo, né? Então, por isso tão importante aí agora esse debate hoje no Senado. E vamos ver se esses setores terão sucesso no lobby aí, na pressão junto aos senadores.